Bom, vamos lá então. O que nós entendemos por reprodução assexuada, tá? O A dentro da biologia, o prefixo A, ele significa negação. Então seria uma reprodução que não tem junção de gametas, tá? Não tem cópula, não tem ato sexual envolvido, tá? Então isso é uma reprodução assexuada. Bom, nem sempre, né, todos os tipos de reprodução, eles exigem a participação de dois organismos diferentes. E aí a gente já entra num outro contexto que é o seguinte: do ponto de vista evolutivo, a reprodução assexuada, ela surge antes da reprodução sexuada. Ela tem algumas vantagens, mas ela tem algumas desvantagens que acabaram levando ao desenvolvimento da reprodução sexuada. Se ela fosse só vantajosa, tá? Nós teríamos até hoje, todos nós, todos os organismos vivos, faríamos reprodução assexuada. Então vamos lá. Na reprodução assexuada, eu não tenho a junção de gametas, tá? O que são gametas? São aquelas células responsáveis por transmitir as características de um indivíduo para o outro dentro da mesma espécie. E aí eu tenho normalmente um gameta masculino e um feminino que carregam consigo metade do material genético, que ao se unirem, né, formam um outro organismo da mesma espécie. Bom, não tem mistura de material genético também, então já começa por aí. A reprodução assexuada não tem gametas, não tem mistura de material genético. Os descendentes, eles são geneticamente iguais entre si. Pois é. Isso não tô falando de gêmeos e vitelíneos não, tá, gente? Isso aí é outra história que a gente vai ver na reprodução sexuada, que é uma variação aí. Mas, enfim. O que eu tô querendo dizer é que todos os indivíduos que são originados a partir de reprodução assexuada, eles são idênticos. Então, isso bactéria, tá? A reprodução assexuada é uma reprodução mais rápida. Então, conforme eu vou dividindo e formando organismos idênticos, são indivíduos clonais, tá? Eu tenho todos esses indivíduos sujeitos a mesmas características do ambiente. Ou seja, se eu uso, pensando em bactérias, se eu uso um antibiótico e todos os organismos são iguais, todos morrem, tá? Por quê? Porque todos são iguais. Nós, seres humanos, nós somos diferentes, e ainda bem, tá? Porque, por exemplo, uma doença viral, como é o caso do Covid, por que tem pessoas que pegam e não sentem nada, são assintomáticos, pessoas que pegam sentem um sintoma leve, pessoas que pegam precisam ser internadas e pessoas que pegam e morrem? Porque nós somos diferentes, nosso organismo reage de formas diferentes, graças à união de gametas e graças à reprodução sexuada. Mas mais detalhes sobre isso a gente vê depois, tá? A vantagem dessa reprodução assexuada, então, é a rápida proliferação nos ambientes, tá? Então, por exemplo, quando você pega uma gripe, né, e fica muito ruim e tal, e depois tem pessoas que têm tendência a desenvolver sinusite, né, fica pesado, aquela coisa que junta bastante catarro nessa região. Isso é uma proliferação bacteriana, e elas proliferam muito rapidamente, tá? Se fosse precisar da reprodução sexuada, isso ia demorar muito tempo, mas elas não precisam, então elas vão mais rápido. Bom, a desvantagem, né, desse tipo de reprodução é a possibilidade de extinção em massa por causa da alteração no ambiente, tá? É o que eu falei. Se eu tenho um antibiótico que vai atuar em determinado grupo e todos são iguais daquele grupo, vai matar todo mundo de uma vez. Então elas não têm um negócio chamado de variabilidade genética, tá? Variabilidade genética. Eu até grifei aqui pra vocês, por quê? Porque vocês vão me ouvir falar muito de variabilidade genética. Até a hora que eu terminar de falar de reprodução, até a apostila 3. Então já vou acostumando com o nome. O que é a variabilidade genética? É a variação no material genético dos organismos de reprodução sexuada. Variação em nós. Então, eu não sou igual a vocês, vocês não são iguais, idênticos a outra turma, sei lá, ao 9º ano, ao 7º ano. Por quê? Porque nós somos originados de junção de gametas e materiais genéticos diferentes, o que nos torna diferentes. E ainda bem, tá? Ainda bem, porque no ambiente eu posso ter seres humanos que se adaptam melhor a um determinado ambiente e outros não, tá? Se todos nós fôssemos iguais, né? Uma doença como é o caso do Covid mataria todo mundo, tá? E não é essa a questão, tá? Porque nós somos organismos de reprodução sexuada. Bom, tipos de reprodução sexuada que nós temos, então. Então, nós temos a divisão binária ou bipartição, tá? Bipartição é partir em dois. Então, um organismo se divide e forma dois, tá? Pura e simplesmente isso, tá? Não tem nada de muito
né? Muito diferente, é só isso mesmo. Só que para que isso aconteça, isso acontece em bactérias, as bactérias precisam duplicar o seu material genético para depois dividir, tá? Então, o que era 1 vira 2, e aí vai 1 para cada célula, tá? Cada organismo que descende desse ancestral recebe o mesmo material genético, tá? Ele é muito comum, esse processo de reprodução ele é muito comum em organismos unicelulares, como é o caso de bactérias e de protozoários, tá? Organismos mais complexos já é mais difícil realizar esse processo, tudo bem? Bom, aqui eu tenho um esqueminha então de como isso acontece. Pensando que esse vermelhinho é um núcleo, tá vendo? Ó, que ele tem que duplicar o núcleo para depois dividir as duas células. Para que as duas células tenham a mesma quantidade de estruturas que tinha na célula anterior, na célula mãe, digamos assim. Então, uma célula mãe se divide e forma duas células filhas. Tudo bem? Responda a pergunta abaixo e nós voltamos no próximo vídeo.